gravando claquete. Então estamos começando hoje a nossa 11ª aula. Teoricamente era para a gente ter encerrado a análise técnica, né, o Price Action aqui. Mas como vocês sabem, tem uma série de temas que a gente vai visitar ou revisitar no final. Por exemplo, fazer um apanhado de tudo que a gente já viu, mas com foco só em swing. Perdão. Apesar da gente ter já falado um pouco de swing no início, durante o desenrolar do treinamento, eu acho que vale a pena fazer uma revisitada em todos os temas, não só para relembrar, mas também porque, como vocês sabem que volume é uma das coisas que eu olho com muita atenção e é decisivo na minha tomada de decisão, a questão do volume. E no swing trade eu não uso o volume tradicional conforme a gente viu até agora. Eu uso o OBV, que é o indicador volumétrico. Então eu vou revisitar rapidamente não, com profundidade, é óbvio, mas não com a mesma detalhamento conforme a gente viu, mas eu vou revisitar os tópicos todos com o OBV como volume, que é o foco do swing trade, tá ok? No meu caso, no meu modelo de trabalhar. Obrigado, Ricardo. E por falar em indicador, também incluir alguns indicadores extras, apesar de Price Action a gente entender, né, que Price Action é praticamente foco no preço e no volume, não usa tanto indicador, é uma análise técnica mais clássica, né, numa época que não tinha os indicadores como ferramenta de confirmação ou de divergência, conforme a gente utiliza. A gente acabou vendo alguns indicadores, comentando por alto, então vamos entender os principais indicadores no final do curso. E além disso, tem mais alguns outros tópicos que a gente vai dar uma olhada, né? Como venda descoberta, se eu não me engano, e outros que vocês trouxeram em pauta. Mas a agenda de hoje é manejo de risco no day trading. E no day trade, especificamente, a gente trabalha com índice dólar futuro. Tem muita gente que faz day trade com opções, tem muita gente que faz day trade com ações, né? O meu amigo Palex é especialista em fazer day trade com ações, e inclusive muitas ações até que ele mesmo chama de micos, né? Ações de centavos, ações que dão movimentos fortes. Então é questão de especialidade. Mas, em geral, eu acho que hoje, não sei, talvez 90% ou mais das pessoas que fazem day trading fazem com contratos futuros por alavancagem. Isso falando de Brasil. Ao redor do mundo, em geral, o pessoal faz muito day trade com Forex, né, com os pares de moedas, tá ok? Mas no caso brasileiro, a gente faz muito day trade com contratos futuros ou mini contratos futuros. E o que eu vou trazer hoje, então, é a gestão de risco para quem opera day trade com mini contratos futuros, porque o que eu tenho visto nos últimos anos, além dos erros que eu tenho relatado, comentado aqui nas aulas e lá na sala dos 10%, além dos erros de price action, né, os erros de entrada, os erros de saída, os erros de comportamento, os erros de alavancagem excessiva, né, que muita gente está operando, nem tem ideia da alavancagem que está incorrendo quando opera mini contratos. Além disso, eu vou fazer eu vou mostrar hoje a parte de gestão de risco exatamente, ou seja, vou precisar abordar o tema da alavancagem, explicar como é que funciona, como é que são os cálculos, tá? E eu vou, antes disso tudo, fazer vou fazer antes disso tudo, vou fazer um breve histórico do contrato futuro e os conceitos básicos de contratos futuros, né, com relação a ajuste, com relação à taxa de juros, coisa muito, muito básica, mas eu acho que é fundamental porque nem todo mundo que está aqui conhece. A ideia não é dar um curso de futuros, tá? Não é o objetivo, mas eu vou fazer nessa primeira parte uma introdução para nivelar todo mundo. Talvez tenha uma outra pessoa aqui que não conheça bem essa parte de futuros.
Como não dá para usar o volume de muleta, você sugere algum outro indicador para Forex? Talvez, Fábio, o IFR, né? Não sei. Porque o volume no Forex, como o Forex gira trilhões de dólares por dia, trilhões literalmente, são trilhões de dólares em valores financeiros, o volume eu acho que ele é bem estável, então não é muito confiável. Não, não sei, talvez o OBV, não sei se dá para utilizar o OBV. Enfim, só testando mesmo alguns. Mas eu gosto dos clássicos, Fábio. Eu gosto dos clássicos como MACD, FR, OBV, estocástico talvez, tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho primeiro de história do mini contrato. Alguém sabe por que se chama WIN, no caso do índice, e WDO, né? WIN ou WDO, no caso do dólar? Por que não é M? Né? Já que é mini contrato, mini índice, por que não é MIN e MDO? Por que é ao contrário? É W, é o M virado, é o WIN e WDO e não MIN e MDO, tá? Por que é exatamente, Daniel? Mais ou menos isso, quase, acho que foi 99% certo, Daniel. De web, mas por que é web? Porque em 2006, quando a BMF ainda não era unida com a Bovespa, eram bolsas concorrentes, literalmente, apesar de atuarem em mercados distintos, mas estavam concorrendo pelo dinheiro do investidor, né? Então a Bovespa para o investidor mais papai com mamãe, que operava ações, tá? E a BMF para o cara tinha o cara mais institucional, que operava índice cheio e índice que operava índice cheio, dólar cheio e outras commodities, tá? E a Bovespa também tinha um investidor institucional, mas já tinha desde o final dos anos 90, se não me engano, 98, 99, o Bozano Simons lançou uma plataforma de web de internet banking para operar, ai meu Deus, para operar ações, tá? Plataforma essa que foi, acho que foi no caso Bozano Simons, né? Foi comprado pelo Unibanco logo depois, e aí o Unibanco tinha essa plataforma de internet trading, né? Home broker, né? Como se chama. E aí depois outras corretoras começaram a lançar, né? A primeira corretora independente a lançar uma plataforma foi a Ágora, em 2000, por aí, e aí se popularizou. E a BMF, vendo essa quantidade de pessoa física que estava vindo para o mercado por conta própria operar, graças a esse pioneirismo do Bozanos, do Bozano Simons, que depois foi absorvido aí pelo Unibanco, a BMF falou, pô, vamos surfar essa onda também, vamos trazer pessoa física para operar índice futuro e dólar. Pô, mas índice futuro e dólar é um financeiro absurdo, pessoa física não vai, o risco é gigantesco, é um financeiro muito alto. Como é que vai ser o manejo de risco disso? Como é que vai ser essa operação? Bom, aí a BMF criou o mini índice e o mini dólar, tá? E, nesse caso, criou uma plataforma para esses traders operarem. Essa plataforma se chamou Web Trade, ou WTR, tá? Que nada mais é que era uma plataforma bem tosquinha, que dava muito pau, tá? Eu migrei para operações de day trade com mini índice em 2006. Eu até mudei de corretora, eu saí da Ágora e fui para uma corretora que eu não sei se foi comprada, quebrada, sei lá o que aconteceu, que chamava Flow na época, e que era uma corretora só de BMF, só tinha BMF. Então você se logava no site deles e clicava e abria um aplicativo, né, Web Trading, que era da própria BMF, não era nem deles, eles só faziam aí um manejo de risco mesmo. Você abria a plataforma da BMF e operava por ali. Era uma caixinha, era uma plataforma quadrada. Até tentei procurar alguma imagem aqui no Google, ver se eu achava, para mostrar para vocês como é que era, mas não achei. E nessa época tinha WIN, WDO, WBG, que é de boi gordo, e WCF, que era de. WCF não, WIC, WC, eu acho que era WC ou WCF, eu não sei.
que era de café futuro, mini café e mini boi. Os dois morreram, não tiveram liquidez. O WIN começou com uma liquidez pequena, foi crescendo. O WDO, há 10 anos atrás, a liquidez era nenhuma, zero, tá? Zero, zero. Hoje o WDO tem uma liquidez absurda, apesar do que o dólar cheio a liquidez ainda é maior. Já o índice, hoje o mini índice tem uma liquidez maior que o próprio cheio, tá? Talvez fruto aí dos robôs que ficam arbitrando, girando o dia inteiro, vídeo UBS que a gente lá na sala acompanha todos os dias, tá ok? Então essa é a história do mini índice mini dólar. BMF que surfar a onda do home broker e criou o web trading. Então, os mini contratos ganharam o prefixo WIN. WIN não, WIN e WDO, tá? Mini índice e mini dólar. Uma coisa que muita gente não sabe, eu já vi, pasmem, até professor, entre aspas, dando aula de futuros ou de trading, né? E perguntaram por que o futuro, o índice futuro está acima do Ibovespa? E a resposta do sujeito foi, porque se espera que no futuro, quando vencer, que o Ibovespa esteja subindo. Puta, é uma idiotice. Porque mesmo que no futuro o mercado ache que daqui para o vencimento que a Bovespa vai cair, o índice futuro vai estar acima. Por quê? Porque quando um contrato é aberto, qual é o custo desse contrato? Né? O índice futuro, né? Vamos retroceder mais um pouquinho a história do índice futuro brasileiro. Vamos na história do primeiro índice futuro. O primeiro índice futuro criado foi o índice futuro da SP500, né? Que eu acompanho na sala todos os dias. Na época, a CME, a Bolsa de Chicago, foi até a Dow Jones Co., que é a dona do índice Dow Jones, né? A empresa dona do índice Dow Jones, dona do Wall Street Journal. Não sei se vocês sabem, já comentei várias vezes, o Charles Dow, ele que criou o índice Dow Jones e ele fundou o Wall Street Journal, tá? E Charles Dow é o pai da análise técnica, então a análise técnica é uma coisa muito séria, com muita história nos Estados Unidos. E propuseram a criação de um índice, de um contrato futuro de índice. E no caso, o índice que eles queriam utilizar era o Dow Jones. A Dow Jones não entendeu, acho que a proposta e não autorizou, não fechou negociação com eles. Aí eles foram na Standard & Poor's e fizeram o SP500. Por ter sido o primeiro, hoje é o índice futuro master, acompanhado no mundo inteiro. A Dow Jones, na sequência, viu que aquilo era um sucesso, entendeu qual era o objetivo, né? Lançou o dela, a Nasdaq lançou o dela, futuro, tá? Só um segundinho, galera, esqueci de sumir com o telefone daqui, já volto. Perdão, voltei. Então, hoje tem índice futuro de todas as bolsas, DAX, Nikkei, né? Quem viu aquele filme lá, o Rogue Trader, esqueci o nome em português, do cara que quebra o banco da rainha da Inglaterra, ele quebrou operando o Nikkei futuro. Então o SP500 foi o primeiro, e aí abriu portas para outros índices, tá? E qual era a ideia de negociar índice futuro? Qual é a ideia de todos os futuros? Principalmente, além da especulação, que é o que a gente faz, é para fazer hedge. E hedge tem um custo, né? Tem um custo por trás. Qual é esse custo? É justamente a taxa de juros. E qual é a taxa de juros que a gente utiliza aqui no Brasil? Taxa Selic. Então, o que acontece? A cada dia que passa, aí vamos aqui para o gráfico na tela. A cada dia que passa, o Ibovespa, que está em linha reta, imagine o Ibovespa estável, tá? Coisa que não acontece, vocês sabem disso. Mas imagine o Ibovespa não saindo do lugar o preço. A cada dia, o índice futuro vai diminuindo a sua diferença para o Ibovespa. Por quê? Porque é a taxa de juros prorata do que falta chegar até o vencimento. Ou seja, no dia do vencimento, o contrato de índice futuro tem que estar igual, tem que chegar praticamente igual ao Ibovespa, ao à vista. Por quê? Porque não tem mais taxa de juros. É o dia do vencimento, não tem mais taxa de juros. Tá?
Mas faltando, por exemplo, quando o contrato começa a ser negociado, faltando 2 meses, eu tenho 2 meses de Selic acrescentado ao Ibovespa. Não importa se o Ibovespa está subindo ou está caindo, ele é acrescentado, então ele vai estar sempre acima. Eu só vi uma vez o índice futuro ficar abaixo do Ibovespa, por conta de volatilidade absurdamente alta, de estresse violento. E vocês imaginam que, se eu não me engano, eu vi isso acontecer uma vez, não lembro exatamente quando, mas eu tenho quase certeza absoluta que foi em 2008, né? Que nesses 15 anos que eu opero e operando o índice, eu opero desde 2006, então são 12 anos operando o índice. O ano mais volátil que a gente teve foi 2008, então provavelmente foi em 2008. Foi a única vez que eu vi que houve cruzamento aí de futuro com o Ibovespa, né? O gráfico de preço, tá? Mas então nós temos essa taxa de juros que vai sendo subtraída diariamente, né, conforme a gente vai se aproximando. Esse é o tal custo do hedge, né? Esse é o tal custo que tem por trás do hedge, que é justamente o juros que você está pagando, né? Essa diferença que você vai perder, é o custo dessa operação até o vencimento, tá? A taxa de juros. Outra coisa que é importante, só para a gente alinhar o conhecimento de todos, é a questão da formação do código, né, e dos vencimentos de índice e dólar. Bom, o índice vai vencer amanhã, inclusive, amanhã dia 18. Por quê? Porque o índice futuro, ele vence na quarta-feira mais próxima do dia 15 nos meses pares. Isso tem alguns anos para cá. Alguns anos que eu digo, talvez, acho que 10 anos, eu não lembro se eu cheguei a pegar o vencimento mensal. Eu acho que não lembro, juro, não me lembro. Mas ele vencia mensalmente como o dólar. Até que o pessoal tirou esse vencimento, porque o vencimento, a proximidade do vencimento sempre traz volatilidade. É a tal briga pela posição que os grandes institucionais fazem, como fazem com opções, com Vale, Petrobras e outras ações, fazem também com índice. Então, o vencimento mensal passou a ser bimestral do índice futuro e escolheram os meses pares para vencimento, tá ok? Então, vencimento sempre na quarta-feira mais próxima do dia 15. Então, no caso, amanhã é dia 18, né? Semana passada o pessoal perguntou, é vencimento na quarta? Eu falei, não. Quarta-feira foi dia, se eu não me engano, foi dia 15 foi domingo, 14, 13, 12. Quarta-feira foi dia 11, 11 para 15 são 4 dias. Agora dia 18, 18 para 15, né, são 3 dias. Então não faz diferença se é antes ou depois do dia 15. É a quarta-feira mais próxima do dia 15. Então é amanhã, dia 18 de abril, vencimento do J18, tá? Então temos aqui as letras, né, as letras de cada contrato. Então, o vencimento do índice são só os meses pares, vencimento, então é G, J, M, Q, V e Z. Então amanhã começa, começa não, amanhã ganha liquidez o M18. O M18 já, quem quer comprar ou vender M18 já podia fazer isso há um mês atrás, ou 2 meses atrás. Só é pagar um spread muito maior, o spread é a diferença de compra e venda, pela falta de liquidez, além da taxa de juros proporcional a 3 meses, 4 meses, né? Diferentemente lá de fora, que você consegue comprar, tem liquidez para o vencimento que você quiser de índice lá fora, tá? Mas aqui não. Aqui começa a ter liquidez para valer a partir de hoje, mas para valer a partir de amanhã o contrato M, tá ok? Então, M18 começa a valer amanhã para valer, né? E o dólar tem vencimento mensal. Vence no último dia útil de cada mês, tá? Aí vira no dia seguinte, primeiro dia útil, já é o novo contrato, tá? Então, como é que é a nomenclatura? O IN ou IND, WDO ou DOL, mais a letra do vencimento, mais o ano. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Vencimento, nesse caso aqui, IND ou IN G17. É vencimento em fevereiro de 2017, tá?
Beleza? Uma dica, no TradingView, para quem usa TradingView que é gratuito, eu não sei porquê, eles fazem uma zona com os tickers. Lá o ticker é IND ou ING 2017, tá? É o ano completo. Deveria botar o ticker correto, o ticker certinho, tá? O próprio SP500 não tem o ticker, eles botam o SP Futuro lá, SPX 500, não bota vencimento, enfim, tá? Só uma dica para quem usa TradingView. Então tá aqui os meses de vencimento e a formação do ticker que a gente opera, tá? Bom, e agora eu vou começar a falar um pouco, vou precisar do Excel, né? Deixa eu só aumentar aqui. Deixa eu aumentar, botar em 200%. Acho que mais, hein? Bom, uma coisa importante. Outra coisa importante no índice tem um pouco a ver com essa questão do manejo de risco que a gente vai começar a ver a partir de agora. Bom, antes disso, alguma dúvida com relação a essa parte histórica, formação do índice? Tá? Ô Bené, a questão da separação é justamente a questão do tamanho do contrato. A gente vai ver isso agora, nesse instante. Tá? Tranquilo? Até agora foi fácil. Então vamos lá. Como é que funciona o contrato do índice? Tá? Como é que funciona o contrato do índice? Vamos lá. O índice, aí vou começar a usar aqui o Excel, tá? Índice, tá? IND, né? Como é que funciona? Bom, vamos ver. Como é que fechou ele hoje? Vamos pegar o valor de hoje, fechamento, ó. Fechou 84,095. 84,095. Esse foi o fechamento do índice hoje. Então, esse aqui é o valor, a cotação, tá? Essa é a cotação do índice, 84. Então, vamos lá. Como é que você negocia índice? Como é que funciona o cálculo do teu contrato de índice? Então, qual é o valor do contrato? Qual é o valor do contrato? Cada ponto do índice vale R$1. Então, vamos lá. Deixa eu criar aqui uma linha. Valor por ponto. Tá? Deixa eu fazer aqui, senão daqui a pouco eu não tenho mais tela para usar. Como é que eu faço aquilo para quebrar? Quebrar texto automaticamente. Isso. Legal. Então, cada contrato de índice vale R$1. Então, ó. Opa. Se botar o R vai ficar como texto. R$1. Deixa eu botar aqui. Formatação, onde é mesmo? Tá aqui. R$1. Cada ponto vale R$1. Então, o valor de um contrato vai ser quanto? Vai ser R$1 vezes 84 mil, tá? Esse vai ser o valor de um contrato. Então, cada contrato de índice cheio vale R$ 84.095. Porém, qual é o lote mínimo? Tá? Lote mínimo para você operar são 5 lotes. Então, nós vamos ter um contrato mínimo, é isso aqui, vezes isso. Então, sempre que você vender um lote de... Vou botar mínimo aqui para não confundir. Mínimo. Sempre que você vender
ou comprar um lote de índice futuro, você está negociando 420 mil reais. 420 mil reais, no caso desse valor. Se fosse, na época, sei lá, 2 anos atrás, janeiro de 2016, estava 37 mil, olha como é que era mais barato. Opa, 37 mil a cotação, né? Lá em janeiro de 2016, ó, olha como é que caiu drasticamente o tamanho do valor do contrato. Então, conforme a bolsa está se valorizando, a menos que um dia no futuro eles diminuam a quantidade de lote mínimo ou diminuam o valor por ponto, vai aumentando o valor do financeiro. Hoje fechou 84.095. Então, um lote mínimo é 420 mil. Quando vocês vêm operando lá 10 contratos, ou 20 contratos, ou 30 contratos, é isso aqui multiplicado por 2, é 800 mil reais, é 1,5 milhão, é isso aí. Esse é o valor financeiro que você está operando. Não é simplesmente, eu estou comprando tantos contratos. A galera opera contratos sem nem saber qual é o financeiro daquilo. Nem olha, não tem a mínima ideia. Tá? Por que as cotações são próximas ou iguais? Porque é o mesmo, é o ponto do que está valendo, é uma relação, é o Ibovespa mais a taxa de juros até aquele período que é a mesma para o mini e para o cheio, tá? Então a cotação para o mini e para o cheio é a cotação à vista mais a taxa de juros. E aí ele vai oscilar para cima ou para baixo, baseado em oferta e demanda. E às vezes vai ter uma diferença de 5, 10 pontos, justamente baseado em oferta e demanda, o spread, etc. Tá ok? Como é que funciona o mini índice nesse caso? Como é que funciona o mini índice nesse caso, que é o WIN? A cotação é a mesma coisa, 84,095. Né? Vamos ver se fechou igual. Vamos dar uma olhadinha aqui no Profit. Às vezes fecha diferente na hora do ajuste, tá? Vamos lá, vamos incluir aqui, inserir ativo W, WinFood. Vem, neném. Ó, 84.100, 5 pontos de diferença. 5 pontos de diferença, tá? 84.100. Tá? Esse foi o fechamento do mini. Mas por que ele chama mini? Porque cada ponto vale 1/5 do ponto do cheio, ou seja, 0,20 centavos. Tá? 0,20 centavos. Tá ok? Então, quanto vale cada contrato, cada mini contrato? Um contrato do mini. É isso aqui vezes isso. Então, e qual é o lote mínimo? Qual é o lote mínimo? É 1 mesmo, não é 5, é 1. Então, o lote mínimo é isso aqui. Esse é o lote mínimo. Então, olha a diferença. O cheio, que é mais focado no institucional, o lote mínimo é 420 mil reais. O lote mínimo do mini índice, 16.820. Tá ok? Por que operar cheio ao invés do mini? Por exemplo, para mim, eu não me preocupo com corretagem, tá? Mas, por exemplo, vou pegar a corretagem da Valpires, que é 50 centavos. Se eu operar, vamos falar aqui a corretagem. E como eu opero pouco, no sentido de pouco giro, vou só dar uma demonstração aqui. A corretagem na Valpires, por exemplo, para entrar para cada operação com cheio, é 8,50. Tá? É 8,50 a corretagem. Tá? No mini, como é que seria? Lá é 50 centavos, então seria 50 centavos. Bom, 5 cheios daria 25 minis, tá? Certo? 5 cheios, se o cheio, cada contrato é 5 vezes maior que esse, o lote mínimo é 5, então aqui seria 25. Então seria 25 vezes 0,50. Ó. Opa. R$12. Mas não é óbvio que não é por causa disso que eu opero cheio. É óbvio que não é por causa disso que eu opero cheio. A diferença de
R$ 4 de corretagem? Pelo amor de Deus, você está operando 420 mil reais. R$ 4? R$ 4 é algo desprezível. Né? Mesmo que eu fizesse 10 operações, 20 operações por dia, é desprezível a corretagem. Eu opero no cheio por questões técnicas. Tá? E detalhe, o meu maior gasto de operar no cheio é o spread. Por que é o spread? A diferença aqui agora o book está zerado, tá? Mas é a diferença das ofertas de compra para as ofertas de venda. Às vezes a oferta de compra ou de venda abre 20 pontos. No mini, o spread é só 5 pontos. Quer ver? Deixa eu abrir o Excel de novo. O meu maior custo de operar no cheio é o spread. Ó. Vamos pegar aqui o spread. Spread médio. Vai, às vezes é 15 pontos. Vamos ser mais bondoso. Spread de 10 pontos. Spread médio 10 pontos. Tá? 10 pontos. Então eu vou pegar isso aqui vezes 5 vezes 1. Então quando eu entro no mercado, eu já estou gastando R$ 50 para entrar e R$ 50 para sair. Isso se eu pagar um spread de 10 pontos. Se o spread for 20 pontos, ó, eu estou pagando para entrar e para sair, eu estou pagando R$ 100. R$ 100. Tá? Isso se eu tomar um lote de 5. Se eu tomar um lote de 10 ou de 20, vamos pegar um lote de 20, que muitas vezes eu pego já entro com 20. Ó. É vezes 4, né? Estou gastando para entrar R$ 400. A mais ou a menos. Por quê? Tá vendo que a corretagem não faz diferença para mim? Qual é o spread médio do mini? É 5 pontos mesmo. 5 pontos. Então, se você tomar mercado, né? Se você tomar 25 contratos, vamos pegar aqui de novo um lote mínimo do cheio. Então, deixa eu tirar aqui o vezes 4, fica só 5. Se eu for tomar mercado, eu vou pegar o spread de 25 contratos vezes 20 centavos, que é o spread mínimo. R$ 5 de spread que eu vou pagar. R$ 5 de spread. Olha que diferença brutal. O problema, o que é mais caro em operar cheio é o spread, não é a corretagem. Então, eu ter uma corretagem mais barata, para mim, é peanuts. O spread é o problema. Mas por que ainda assim eu opero no cheio? Porque eu que fico acompanhando, eu gosto de acompanhar o gráfico do cheio, é o gráfico do institucional. Os grandes players, eles deixam os robôs operando mini. Mas os institucionais vão no cheio. Vão no cheio. Eles têm outro método de corretagem, desconto, baseado no volume. É outro tipo de cálculo. Tá? E aí o que acontece? Muitas vezes o índice, por exemplo, eu fiz uma compra aqui hoje, essa compra dessa barra elefante aqui, eu comprei antes dela começar a andar. Por quê? Porque eu vi que abriu um gap aqui. Abriu um gap, abriu a banda de Bollinger, eu estava numa consolidação, para mim estava toda a pinta de que ia ser um power breakout, tá? E aí na hora que abriu esse gap e começou a subir, eu já tomei. Quem estava na sala viu. Eu já tomei. Então abriu um gap, coisa que você não vê no mini, porque o mini não tem gap, ele vai executando. E outra coisa, muitas vezes o book, às vezes anda 50 pontos sem agressão. O mini não, o mini está agredindo. O mini está agredindo. Faltou multiplicar por 5 aqui. Não, já multipliquei, ó. 25, já tem aqui. 25 vezes a quantidade de pontos. Vezes valor por ponto, né? Que é o spread, é o ticker, né? Tá? Então, eu gosto de operar no cheio. Outra coisa que eu já percebi. Eu cheguei... a Anelógica lançou a opção de cross order. O que é cross order? Você habilita aqui o cross order, está desabilitado agora. Ah, isso aqui está desabilitado porque é o contrato contínuo. Vamos lá para o contrato real. Deixa eu 5 minutos, ó. Tá aí. Vamos lá. Se eu habilitar o cross order, olha só. Cross order habilitado. Ou seja, eu estou vendo o gráfico do cheio e a ordem vai para o mini. Então, se eu estiver operando aqui no índice 20 contratos, na hora que eu mandar a ordem, ela vai 100 contratos para o mini. Então, eu operei alguns meses com cross order. Achei
Porque muita gente, assim como eu, preferia olhar o contrato cheio. Prefere olhar o contrato cheio. Só que, pô, tem esse spread, aí vai pro cross order. Só que o que acontece muitas vezes, você bota um stop no cheio e ele executa no mini, por quê? Porque o book andou, mas não teve agressão no cheio, mas teve agressão no mini. E aí tua ordem de stop é vez acionada e você é violinado. Então eu já fiz, eu passei a acreditar que o spread é o de menos. Eu perder uma operação violinado aí, tomar um stop de 150 pontos, depois de ser violinado, porque por causa de 5 pontos, 10 pontos que o mini executou e o cheio não, falei, sai mais caro do que esse spread, tá? Sai mais caro, você pega aí, por exemplo, 10 contratos, toma um stop de 100 pontos, você perdeu R$ 1.000, né? Enfim, eu preferi ficar no cheio mesmo e executar no cheio, tá bom? Então deixa eu até tirar o cross order para amanhã não fazer besteira. Tá? Então voltando aqui ao Excel. Estão me acompanhando, galera? Se tiver alguma dúvida, se eu tiver, de repente, tentando explicar demais algumas coisas, eu posso acabar confundindo ao invés de ajudar. Estou tentando explicar aqui a lógica aqui dos contratos, tá? E agora vou falar agora do dólar, depois eu vou falar de ajuste, tá? Mas vamos lá. Como é que é o contrato do dólar? Opa. É o dólar, tá? Qual foi a cotação do dólar? Opa. Cotação do dólar cheio. Cadê o dólar? Tá aqui, dólar fut. 3.412,50. Deixa eu minimizar em vez de dar alt tab. 3.412,50. Tá? Então essa foi a cotação do dólar. Beleza? 3.412,50. Aqui na verdade já está a cotação em pontos. Eu opero, cada contrato é de $10.000, tá? Só que, não, desculpa, cada contrato é de $50.000. Isso aqui já é o valor em real, né? Já multiplicado. Na verdade, aqui eu vou ter que botar só o 50, né? Que aí vai ficar isso vezes isso. Que o certo seria 3,14, né? 3,14, né? 3,41 seria o valor do dólar à vista em reais, 3,41, mas para efeito de mais precisão e já é multiplicado por 1.000 aqui, então fica 3.412, não 3,14, perdão, não sei porque eu estou com 14 na cabeça. Em vez de 3,41, fica 3.412,50, para você ter mais casas decimais aqui para fazer esse cálculo. Então, é R$ 50 o ponto. Porque, na verdade, o contrato é de $50.000. Então, $50.000 vezes o valor do à vista multiplicado pela taxa de juros, tá ok? Então, cada contrato do dólar seria R$ 170.000. Mas mesma coisa, lote mínimo, tá? Ô, João, hoje eu gravei esse Power Breakout, eu expliquei, cara. Eu não vou conseguir parar para explicar isso agora, tá bom? Bom, vou explicar rapidinho, vai. Não vai fazer agora a diferença, já estamos com tanta aula a mais. Power Breakout é quando o preço não vai na média e a média vai no preço. Aí ele consolida, bate na média e rompe para cima. Tá ok? Não, já está explicado aqui. Ele vai na média, bate na média e rompe para cima. Power Breakout é uma entrada super clássica e super forte, né? Poderosa, por isso o nome Power na análise técnica. Tá? Então, qual é o lote mínimo? 5 contratos também. Então, cada vez que você compra dólar no cheio, você está comprando. Opa, perdão. É
Isso vezes isso. Beleza. Tá? Você está operando essa quantidade de dinheiro. Cada lote do cheio. Só explicando, cada contrato do dólar padrão é 50 mil dólares. Por que aqui eu botei 50 reais? Porque o valor do dólar spot eu já multipliquei por 1.000, já é a maneira como se trabalha. Então, em vez de 3,41 centavos, 41,25, né? Porque em real você não tem 3 casas decimais, só tem 2. Para você ter mais precisão e uma diferença menos brutal no tamanho dos contratos, então aqui já é multiplicado por 1.000, então aqui fica, em vez de 50 mil, 50 reais. Então aqui o valor por ponto. Mas entendo que o contrato é 50 mil dólares. Tá? Então botei 50 reais, porque aqui já está multiplicado por 3, multiplicar o dólar spot já está multiplicado por 1.000 aqui, em real, tá ok? Então aqui é o valor, então, por contrato, aqui o lote mínimo de 5. E como é que fica o mini índice? Né? WDO. Mesma coisa, 3. Deixa eu ver quanto fechou o mini índice para ver se está com diferença. Às vezes nem tem diferença. Mas já que eu fiz isso com índice, né? Vamos olhar aqui com inserir ativos, WDO. Vamos lá. WDO, vem. Ó, 2 pontos, né? Ou 2 pontos, 1 ponto de diferença, mas 2 ticks de diferença, né? 34, 11, 50. Então, 34, 11, 50. Tá? Quanto vale o ponto? Opa! Quanto vale o ponto? 1/5 também igual do índice. Então, é 10 reais o ponto. Na verdade, cada contrato é 10 mil dólares. Tá? Então, é isso vezes isso. Então, cada contrato WDO que você abrir, você está operando 34 mil reais. Então, dá uma olhadinha aqui, só para efeito de curiosidade. Dá uma olhadinha aqui, ó. Relação WIN barra WDO. Dá uma sacada aqui, qual é a relação? Eu vou fazer o contrário. WDO. Perdão. Relação WDO-WIN. Ó, mais do que o dobro. Operar... Não, dólar à vista é só tesouraria. Tá? Opa, mini dólar, perdão. Mini dólar. Tá? Então, olha a relação WDO-WIN. 2 vezes maior o contrato. Tá? 2 vezes maior o contrato. Qual é o lote mínimo do WDO? É um contrato só. Então, o mínimo que você opera no WDO vai ser isso aqui mesmo. Tá bom? Então, para você abrir uma boleta no cheio, para você executar uma ordem no cheio, 853 mil reais. Para você executar uma ordem no mini dólar, 34 mil, lote mínimo. Tá ok? Beleza? Entendido até agora a lógica de preços dos mini contratos? Isso é fundamental para vocês entenderem a alavancagem e a gestão de risco. Por isso que eu estou sendo detalhista nesse ponto. Beleza, people? Ô, Ricardo, o M justamente por causa disso. Esses 700 pontos aí é a taxa de juros que eu te falei. Ué, não tem a taxa de juros? A taxa de juros do J morre amanhã. Acabou, amanhã zero. A do M
Tem 2 meses pela frente, são 2 meses de juros. Quer ver, ó? Já que você me passou essa informação, vamos fazer esse cálculo aqui no cantinho. Tá? O IN M18, 84.100 que você me falou, 84.800. O IN J18, 84.100. Vamos dividir um pelo outro. Esse dividido por esse. Ó. Estamos aí com, por 2 meses, estamos pagando aí, vamos botar isso aqui em percentual. Vamos botar isso aqui em -1, né? Ó, esse é o juros que está sendo aplicado. Vamos transformar isso aqui em percentual. Cadê percentual? Tá aqui, ó. Casas decimal, ó. Ó. O teu custo desse contrato dá 0,83. Ou seja, vamos fazer conta de padeiro, né? Isso dividido por 2. Quanto está o CDI mensal? É isso mesmo? 0,4 mais ou menos? Opa! Quanto está o CDI por mês? Mais ou menos isso, né? Não, relaxa, Ricardo. Não sei quanto está o CDI. A gente pode até consultar aqui e ver quanto está o CDI por mês. Se alguém tiver 0,03, então tá aqui. A gente está pagando 0,42. Talvez isso aqui já seja uma oferta e demanda, não vai bater exatamente com o CDI, porque é baseado em pressão, véspera de vencimento, tá brigado. Mas amanhã vocês podem fazer esse cálculo. Vou botar ele para... Eu não sei se vocês sabem, galera. O Costela tá valendo 100 mil reais, né? O meu gato, porque ele não erra um call de compra. Então, eu negociei a venda de esperma do Costela, né? Para quem quiser inseminar sua gatinha e ter filhotes do Costela, igual o Garanhão, né? Puro sangue inglês. Então, eu vou botar o Ricardo para fazer a ordenha do Costela como punição aí pela pergunta que ele fez, entendeu? Beleza, Ricardo? O Ricardo vai ter que ordenhar o Costela, fazer a coleta de esperma do Costela para a gente vender. Ó, tá nascendo um negócio bacana aí, hein, Ricardo? Isso aí dá grana. Costela, pô, Costela vale uma grana. Ele não errou um trade nesses dias todos na compra. É... Quando você fala lote, quando eu falo lote é o padrão, né? Então, normalmente eu falo lote de cheio. Quando eu falo, tô comprando 4 lotes do cheio, não é 4 contratos, tô comprando 20, porque o lote mínimo é 5, né? Então é lote. Quando o pessoal fala lote de mini, tô comprando 20 lotes do mini. Aí eu já entendo que é 20 mesmo. Por quê? Porque o lote é de 1, o lote mínimo é de 1, tá? Então, um lote do cheio em mini dá 25. Por quê? Se um cheio equivale a 5 minis, o lote mínimo do cheio é 5 vezes 5, 25 contratos. Entendido? Ó, o Fábio fez o cálculo aqui, ó. 0,50. É que na verdade, não, acho que o cálculo não é assim, feito conta de padeiro igual eu fiz aqui. Dá uma diferença ao mês. Mas enfim, vocês entenderam aqui o cálculo. Tá aqui, eu mostrei aqui aproximada. Eu mostrei aqui que eu não sei se é 0,42 por mês. Mas o que está dando de diferença do J por 18 é exatamente 0,33%. Que isso aqui é taxa de juros. Se é em 2 meses, se o mensal é 0,42, eu não sei. Porque é juros compostos, enfim. Mas vou até tirar isso daqui, ó. Então, 2 meses de juros, ó. 2 meses de juros está 0,83. Deve ser próximo a Selic de 2 meses. Nunca vai ser preciso, porque tem a oferta e demanda dos contratos, fechamento, o ajuste, etc. Tá bom? Se vocês quiserem, é que no dólar não dá para fazer isso agora, mas se vocês fizerem isso, por exemplo, quando virar o contrato, não, até dá, é só pegar, até dá, é só pegar o contrato o K do dólar, que é o contrato que vence mês que vem, o K18, e comparar com
M18, né? Enquanto o dólar está no K, porque é mensal, e comparar o K com o M, vai ver os juros de um mês, tá? Um mês, porque o vencimento, né, dá 30 dias. Não, falei besteira. Não, falei besteira. Porque falta 15 dias para o dólar, está faltando agora. Hoje é dia 17, está faltando 13 dias para o vencimento. Não dá, essa conta tá errada. Não vai ser um mês, não, vai ser 13 dias. Tá? Então vamos lá. Então essa é a diferença. Por que o M e o J estão com valores diferentes? É taxa de juros. Tá? 0,83 para os próximos 2 meses. Então muita gente faz, aproveitando isso, muita gente faz operações. Agora eu que vou odear a costela. Tá que pariu. Muita gente faz operações, grandes players, cara, pensando nisso, pegar taxa, compra Ibovespa e vende o M. Para ganhar isso, entendeu? Para operar, vai ganhar esta taxa, ou vice-versa. O mercado é muito mais complexo do que vocês imaginam. O pessoal não está operando hedge funds, não está operando na especulação pura e simples, né? Ah, vou comprar, se subir ganhar bolada. Não. Muitas vezes faz operação estruturada para bater o CDI, tá bom? Fundos multimercado, enquanto você pega fundo de ações tem que bater o Ibovespa como rentabilidade, fundo multimercado tem que bater o CDI. Eles fazem uma porrada de operação de tudo que é tipo, multimercado, como o nome diz, então é dólar, é mercado de câmbio, é mercado de futuros, é mercado de ações. Então ele pode operar ações com contratos futuros, pegar o hedge e pegar essa taxa. Bater o CDI, show de bola. Tá bom? Estão performando bem. Então vamos lá. Vamos falar agora de uma outra coisa que é fundamental, que é onde eu tenho batido na tecla. Batido na tecla não, batido no seu site, mas muito forte nos últimos anos. Margem. Então vamos lá. O que é margem? Margem é o valor que você precisa ter na corretora para operar aquele contrato. Contratos futuros no mundo inteiro, você não opera o valor financeiro do contrato. Você tem uma margem para operar. Você tem uma margem para operar. Na Bolsa de Nova York, antes de 29, você comprava ações também com margem. Ah, eu quero comprar ações da Union Pacific. Custa, sei lá, $100 a ação. Eu quero comprar 100 mil dólares. Tá, não vou comprar 100 mil dólares. Os especuladores, eles queriam comprar para vender daqui a, sei lá, achando que ia para 200 mil dólares aquele lote. Então ele falava, eu vou botar 20 mil dólares e vou ficar com 200 mil de financeiro comprado em Union Pacific. Né? Vou ficar com 100 vou comprar 100 mil, vou comprar 1.000 ações, se é 100 mil dólares, é 100 mil dólares então, mas eu vou botar só 10 mil dólares e se subir para 200 mil, né, eu vou vender e vou ficar com, vou dobrar meu capital, tá? Por conta da margem. Dobrar não, muito mais do que isso, falei besteira. Você compra 100 mil, vai para 200, você zera, você ganhou 100 mil dólares, você multiplicou por 10 o teu capital, né? Você tinha uma margem de 10 mil para aquele 100 mil, para aquele lote de 1.000 ações, 100 mil dólares, você vendeu por 200, você multiplicou por 10. Essa era a loucura dos anos 20 lá em Wall Street. E se operava com margem, inclusive ações. Hoje não. Você até pode fazer isso, que são os contratos a termo, né? Hoje você pode comprar ações com margem, que é contrato a termo. É outro tipo de alavancagem no mercado de ações que eu até posso comentar com vocês como é que funciona, tá? Eu não quero operar futuros, eu quero operar Vale, mas eu não tenho grana para comprar 1.000 ações da Vale. Pô, a ação da Vale tá R$30, eu quero comprar 1.000 ações, 30 mil reais, eu só tenho 5 mil reais. Beleza, vou fazer um termo de Vale, que provavelmente vai me custar essas 1.000 ações, uma margem aí de 4 mil reais. Eu tenho 5 mil reais, beleza. Se a Vale for de 30 para 35, ganhei 5 mil reais, com a margem de 4 mil, porra, dupliquei meu capital. Isso é contrato a termo. Você paga taxa de juros Selic também pelo período que você quer ficar termado. 1 mês, 2 meses. Se fazia muito isso, se faz muito isso no mercado institucional. Eu mesmo já operei bastante a termo.
Você se alavanca em ações, ao invés de se alavancar em futuros, tá? Mas vamos falar então de ações. Você precisa de uma margem, tá? Eu lembro, se a margem cair, ou você tem chamada de margem, ou eles fizeram compulsoriamente. Olha aí, o Vladimir já tem experiência com termo. Eu ia até comentar isso, que teve gente que se fudeu em termo em 2008, tá? Porque tudo subia, todo mundo operava termados, alavancagem máxima. Um que quebrou feio pra caralho com margem, eu cheguei a admirar eles, mas eu não sabia como é que eles funcionavam, mas eles foram chamada de capa da exame. Foi o GWI, um fundo que tem os escritórios aqui, lá em Alphaville, aqui em São Paulo, lá em Alphaville, ali na Alameda Rio Negro, do GWI. É um fundo coreano cujos principais clientes são justamente a comunidade coreana, mas é um fundo aberto. Eu podia comprar. Era um fundo que só operava termado, tá? Então, termo você se alavanca. Você pode chegar e comprar, se tem 100 mil reais para comprar em Vale, você podia comprar 3 quilos de Vale, né? 30 reais vezes 3, 90 mil. 90 mil reais, 3 mil ações. Só que você fala, pô, eu acho que vai subir pra caralho. Eu vou comprar termo de Vale, vou botar esses 100 mil tudo em termo. Então, em vez de comprar, sei lá, 3 mil ações, vou comprar 20 mil ações. Ah, os 100 mil de margem dá? Beleza. Se subir, você tá feito. No final é uma alavancagem com a diferença que não é igual a opção, né? Que tem aquela questão das gregas, etc., da passagem do tempo. Eu acho mais seguro, por exemplo, do que operar opção na ponta compradora, por exemplo. Mas enfim, não é o objetivo agora, tá? Ah, você trabalha em Alphaville, então? O GWI opera muito termado. O que aconteceu? Ele estava uma época termado pra cacete em Marfrig. Marfrig, acho que foi na época que a Sadia quase quebrou. A Marfrig foi junto, todo o setor foi junto. E ele, como teve chamada de margem para fazer, ele não tinha grana para comprar, para botar, teve que vender as Marfrig, né, para poder botar margem. Nisso que ele vendeu, ele provocava uma queda muito grande na Marfrig, fazia ele ter que vender mais, até que o fundo fechou com prejuízo, sei lá, de cento e tantos milhões. Né, cento e tantos milhões de prejuízo. Ou seja, os cotistas tiveram que botar grana para fechar. Para botar grana. A chamada de margem foi repassada para os cotistas. Então você pode ficar devendo dinheiro nesse tipo de caso. Olha que doideira. Né? Mas vamos lá, vamos falar de margem. Se eu não me engano, quando eu comecei a operar, o contrato, a margem de um mini era R$ 2.500. Vamos falar aqui 2008. Se eu não me engano, a margem era R$ 2.500. Se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, eu não lembro agora exatamente quanto que era a margem. Mas era diferente o modelo, né? Então, por exemplo, se eu fosse comprar 20 minis, eu abria muito lotes de 20 minis naquela época. Opa! Eu precisaria ter, por exemplo, isso aqui de margem. Tá? Eu precisaria ter 50 mil para operar 20 minis na corretora. Aí a margem vem caindo, tá? Eu acho que há 5 anos atrás era 1.000. Se eu não me engano. Tá? 5 anos atrás, 6 anos atrás, vamos botar aí 2012. Tá? Então se eu operasse 20 contratos, minha margem cairia para 20 mil reais. 2015, vai. O pessoal tava aí pedindo margem de 100 reais. 2015, 2016, 2016. Uma margem para o mini índice de 100 reais. A margem foi caindo, os sistemas foram melhorando. Não só a corretora, mas principalmente o sistema da bolsa. Conforme a bolsa, a BMF foi comprada pela CME, pela Bolsa de Chicago. A Bolsa de Chicago pagou 10% pela BMF depois que ela abriu capital. Aí depois teve a fusão BMF-Bovespa, aí a Bolsa de Chicago ficou aproximadamente com 4%, mas depois ela recomprou e ela manteve os 10%
da BVMF, tá? E aí teve a migração do sistema todo de ordens, que era o Puma, tá? Baseado na Bolsa de Chicago. E depois fizeram o pós-trading, que passou por duas fases. A primeira fase, para vocês terem uma ideia, eles liberaram coisa de 20 bilhões de reais em margens. Para eles era fundamental esse pós-trading, que faz esses cálculos de risco, de margem, porque de margem que estava presa no banco BMF, que é liberada para as corretoras, para os clientes, volta para eles no formato de mais operações, mais volume, tá? Mas vamos lá, 2016, 20 contratos. Olha só como é que a margem já caiu, a margem exigida. E hoje, se eu não me engano, já tem corretoras com margem de 25 centavos. R$ 100 por contrato, margem de R$ 25, perdão. R$ 25 por contrato, não é isso? R$ 25 por contrato. Então, 20 contratos, qual é a margem que eu preciso? R$ 500 para operar 20 contratos. Só que vamos fazer o cálculo em termos de valor financeiro. Vamos pegar o valor financeiro. Em 2008, a bolsa estava 70 mil pontos, tá? Vamos pegar esse valor de hoje. Vamos fazer a alavancagem de hoje do Mini, tá? Não é muito tanto, 10 mil pontos a mais, a menos, não vai fazer tanta diferença agora. Isso vezes 20, tá? Opa, vezes 20 vezes 5, vezes 20 centavos, né? Então tá aqui. Esse é o valor financeiro de 20 contratos mini. Tá ok? Estão acompanhando? R$ 25, isso aí. Olha aí o cálculo certinho. Opa, show de bola. Tem esse cálculo aí, justamente de azul, tá? O Alexandre trouxe o cálculo certinho. Então, ó, 20 minis contratos, se fosse operando o valor de hoje, é um financeiro. Opa! Deixa eu botar aqui o cifrão. Tá? É um financeiro de 336 mil. Obviamente é igual para todos. Tá? Não, caralho. O que eu fiz de errado aqui? Vamos lá. Vou pegar 20 vezes 84.100 vezes 0,20 centavos. Pronto. Agora sim, deixa eu copiar. Então, obviamente, dá o mesmo valor. Só que a margem diminuiu. Então, qual era a alavancagem que se fazia quando eu comecei a operar? Isso dividido por isso. Dividido por isso, que era a margem exigida. Olha qual era a alavancagem que eu tinha quando eu comecei a operar. 6 vezes. Depois a alavancagem 16 vezes. Alavancagem 168 vezes. E olha a alavancagem hoje. Olha a alavancagem hoje. Por que eu bato tanto, com tanta força no sell side? Tudo bem, galera, a culpa é do cara que aperta o botão, não é do sell side, não é o cara da corretora, o cara do giro. Mas, porra, eu vejo isso aqui, eu processo isso na minha cabeça. É isso que eu processo na minha cabeça. É isso que eu processo. É isso que passa pela minha cabeça quando eu vejo redução de margem. Que a galera vai botar R$ 500 e vai querer operar no talo. Se não for 20 contratos, se for 10, que seja 10, ó. Aí o cálculo tá errado agora. Que seja 10 contratos, vai cair para 335 vezes a alavancagem.
Vocês entenderam por que eu fico tão indignado e bato tanto no seu site? Por causa disso. Por causa disso, porque a alavancagem em 10 anos, a alavancagem multiplicou por 100 vezes. Multiplicou por 100 vezes a alavancagem. E a galera que está operando, a galera é despreparada, vem com ganância de ganhar dinheiro, de operar com R$ 500. Com R$ 500 se acha que é um trader, que acha que pode viver disso. Aí pensa que R$ 500 dá para tirar R$ 100 por dia, né? R$ 200 por dia do mercado, 200 vezes 20, o cara tira 4 mil. De repente o cara ganhava um salário de R$ 1.000, eu nem trabalhava, e já fala, porra, eu com 18 anos vou estar ganhando 4 mil, 5 mil reais por mês. Aí vê lá o carinha lá que pegou R$ 1.000 e transformou em 300 mil em 6 meses, que dizem que é verdade, mas todo mundo vai conseguir fazer isso? Não. Acho que daqui da sala, não sei. Muita gente já é meu aluno, já viu meus vídeos, já deve ter noção desses valores. Mas para mim, o que me incomoda hoje no seu site é isso. Eles estão abaixando a alavancagem, aumentando a alavancagem, abaixando margem, e abaixando margem também eles estão abaixando a corretagem. Por exemplo, sem citar nome de corretor, tem uma corretora que há uns 3 meses atrás, 4, não lembro, há pouquíssimo tempo, a corretagem era R$ 1 e de sexta para segunda que saiu de R$ 1 para 25 centavos. Porra, uma corretora que vive de pessoa física, vive de giro, vive de corretagem, a corretagem cai para 1/4, cara, a receita da corretora vai cair para 1/4, não tem jeito. Como é que alguém toma a decisão de cortar sua receita em 75%? Na expectativa de com redução de corretagem vai trazer mais clientes. Legal, mas é um rouba-monte, né? Porque o outra corretora também abaixa e fica nessa briga. Então a única maneira, caso ela retenha os clientes e não conquiste clientes novos, é com os clientes antigos eles operarem 4 vezes mais. 4 vezes mais. E coincidiu, e ela quando ela fez anúncio, olha a sacanagem, quando ela fez anúncio da redução de corretagem, ela também fez o anúncio da redução de margem. Agora nossa margem é menor e nossa corretagem também. Já foi um cálculo propositado. Ó, não, já sabendo que a galera com uma margem menor vai usar a margem até o talo com mais contratos. Vai quebrar. Vocês entenderam? Porque ontem um cara me criticou feio lá, depois a gente até se entendeu lá, ele pediu desculpa, aí eu também pedi, porque eu também respondi agressivo para ele, vocês me conhecem, né? Porque ele falou, por que eu fico atacando os outros, né? Que é uma maneira medíocre de eu vender o meu produto. Eu não estou vendendo meu produto. Eu não estou querendo vender produto nenhum. Eu só quero chamar atenção para isso aqui que eu estou mostrando agora para vocês. Que é 90% não tem a mínima puta ideia do que está por trás desses números. Acaba tendo indiretamente, porque eu acredito que pelo menos o cara saiba que está operando 20 contratos, tomar um stop de 100 pontos, ele vai perder tantos reais. Vai perder R$ 400. Mas aí você tem R$ 1.000 na conta, ele sabe, pô, vou perder 40%. E ele, aí, mas só que aí vem as finanças comportamentais. Ele não pensa na perda, ele pensa no ganho. Ele pensa que os R$ 1.000 dele, se ele fizer 100 pontos lá com 20 contratos, ele vai ganhar R$ 400. Os 1.000 vai virar R$ 400. E se ele fizer 100 pontos, se ele fizer 250, na cabeça dele, ele dobrou o capital. Ele dobrou o capital. Aquela história, né? Botou 1.000 no preto, rodou a roleta. Se der preto, dobra o capital. Se der vermelho, perde o capital. É isso que virou o mercado financeiro. É isso que virou o mercado financeiro hoje, pessoa física. Em Nova York, na NYSE, para ser day trader, precisa ter $25.000 na conta. Não tem essa de abrir conta de $100 para operar igual Forex. A nossa BMF virou um Forex. Quando eu operei Forex, até 2008, a maior corretagem que tinha na época, 2007, né, que eu operava mais, era de 200 vezes. Hoje eu já vejo corretoras de Forex com alavancagem de 1.600 vezes. 1.600 vezes. Até 2008 a corretagem era 200 vezes. E eu lembro que, para efeito até de gestão de risco, eu nunca alavanquei mais do que
16 vezes. Eu lembro desse valor, 16 vezes de alavancagem. Mesmo minha corretora permitindo 200 vezes. Mas eu fazia as contas, se eu alavancar 200 vezes, se cair, sei lá, 2 pips, eu zero a conta. Pô, pelo amor de Deus. É tipo assim, eu zerar a conta se o índice cair 20 pontos. Tá louco. Como é que eu vou apostar que o índice da onde eu tô comprando não vai oscilar 20 pontos para baixo? Dali já vai subir direto. É o que muitas vezes acontece com a galera que opera com alavancagem no talo. Muita gente defende que isso aqui tá mais oportunidade para as pessoas, né? Que agora ficou mais democrático o mercado. Eu acho que traz mais oportunidade de tomar pirocada, né? De tomar pica. Ficou mais fácil se fuder. Eu não consigo olhar pelo lado positivo de que o cara com menos capital consegue ganhar mais dinheiro com mais facilidade. Eu acho que ele consegue perder mais dinheiro com mais facilidade. Tá? E aí dá-lhe curso grátis, dá-lhe workshop de contratos futuros, dá-lhe aulinha de análise técnica, né? E dá-lhe conta demo girando o dia inteiro. Dá-lhe conta demo girando o dia inteiro. O cara fazendo 20, 30 operações por dia, com um monte de contrato de mentira, porque é conta demo. Só você lá no Profit, tá em vermelho ali em cima, é conta demo. Vocês sacaram, entenderam agora? Eu fico. Eu mesmo acho que. Volte e meia eu prometo que eu vou dar um tempo, parar de bater no seu site. Mas agora mesmo, eu estava ali sentado na minha poltrona com o iPad, lendo os e-mails. Chegou mais um e-mail de um cara desesperado. Mais um e-mail de um cara desesperado para mim. Eu não sei se esses caras de corretora recebem e-mails desesperados. Se recebe, se responde, o que faz. Talvez as pessoas se identifiquem comigo porque sabem que eu já quebrei e fiquem mais à vontade. Mas chegou mais um e-mail desesperado para mim. Eu recebo toda semana vários. É de partir o coração, galera. Às vezes eu leio para minha esposa, ela fica com os olhos cheios d'água. Não sei se ela sente a dor da pessoa nas palavras que eles escrevem, porque normalmente vem um textão, o cara comentando passo a passo o drama. Né? Eu comentei com vocês ontem de um cara que perdeu o dinheiro que o pai deu para pagar a faculdade. O negócio está indo mal com essa crise aí, com essa recessão pós-Dilma. Aí o pai chegou e falou: tá aqui, ó. Antes de eu quebrar, antes de eu ficar a empresa ir pro buraco, raspei aqui, tem 20 mil reais. Esses 20 mil reais é para você garantir sua faculdade. O que o cara fez? Operou os 20 mil reais e perdeu. Ele falou para mim: eu tenho 10 reais só dos 20 mil que eu tinha. 10 reais. Eu não sei o que fazer, eu estou desesperado. Por favor, me ajude, pelo amor de Deus. Essas foram as palavras. Na verdade, o headline do e-mail dele veio com essas palavras: me ajude, pelo amor de Deus. Não, preciso de ajuda, pelo amor de Deus. Aí fui ler o texto, ele perdeu os 20 mil reais que o pai deu para a faculdade. E aí? Como é que ele vai falar pro pai que perdeu o dinheiro, que é um dinheiro que o pai falou que não tem mais como ajudar? Falou: isso aqui é para você pagar a faculdade e eu não tenho mais como te ajudar mais a partir de agora. Essa é a minha última ajuda que eu vou te dar, é o dinheiro para a faculdade. Ô Denis, gente que perde casa, né? Já contei a história do cara que perdeu o dinheiro para comprar, para pagar o apartamento que ele ia casar. Ele perdeu o dinheiro do apartamento, que era a economia dele e da noiva, e mais dinheiro do pai que ele estava operando. Ele me chamou do Canadá e não sabia o que fazer. Eu falei: cara, você vai ter que falar com eles, não tem jeito. Então, sem sair muito do roteiro, essa é a minha briga hoje com o Southside. Eles não sabem, eles não percebem que atrás do trader, atrás daquela conta 666, né, que tá lá operando, aquele carinha lá com nickname engraçado no chat da corretora, pode ter um pai de família, né, pode ter um estudante, pode ter, sei lá, pode ter pessoas com filhos, responsabilidades. Eles estão cagando. Eles estão lá pagos para fazer girar. E dá-lhe tape reading, e dá-lhe falar que a análise técnica não funciona mais por conta dos robôs, por conta da volatilidade, tem que fazer scalp. Cara, um CNPI dizer que a análise técnica não funciona no day trade, cara, tinha que desculpa, sei que tem menino na sala, mas tinha que pegar o braço e enfiar até o cotovelo no rabo desse filho da puta.
Ontem a gente fez 1.000 pontos com 2 operações de venda. Como é que um filho da puta de um CNPIT fala que não tem tendência no day trade? Como é que fica gastando topo e fundo o dia inteiro? Porra, é de fuder, né? Mas segue o baile. A Paula, que também recebe e-mails em meu nome, e eu botei a Paula responsável por responder todas as minhas mensagens de Facebook, cara, ela também vê aos montes isso. Aos montes. Não, eu durmo super tranquilo, super feliz e mais do que feliz, realizado por vocês que estão na sala, que eu não sei quantos de vocês vinham de perdas violentas e estão se recuperando. E estão ganhando dinheiro, mais do que ganhar dinheiro, acho que estão realizando um sonho. Eu acho que quando eu quebrei e eu comecei a dar aula na CMA, o Matsura virou para mim e falou assim: cara, você nunca mais vai voltar a ser trader. Eu falei: por quê? Ele falou: cara, porque o impacto emocional de perder tudo é muito grande. Não é só a grana, você perdeu um sonho. Isso nunca mais eu esqueci. Então, tem essa questão, não é só a grana, é o sonho destruído. É o sonho destruído, a fantasia. Né? Então, graças a Deus eu consegui. E eu consegui, o que me realiza hoje é saber que eu estou participando do projeto de vocês. Isso me honra. Isso é uma honra que eu já falei para vocês. Eu tenho uma honra fodida de ter a confiança de vocês, porque quando vocês me dão a confiança, vocês estão confiando em mim para um sonho, para um projeto de vida. Então, de certa maneira, eu tenho a sensação que, eu não sei se eu estou sendo muito presunçoso, mas eu tenho a sensação que eu participo da construção do sonho de vocês de alguma maneira. E isso me traz muita responsabilidade para não fazer merda operando. Isso me traz muita responsabilidade. Eu não posso não só desmerecer a confiança de vocês, mas eu não posso ser um instrumento para destruir, uma ferramenta para destruir o sonho de vocês, o projeto de vocês, né? A família de vocês. Então, a alavancagem é algo que mata, né? O Warren Buffett já falava, derivativos e futuros é um tipo de derivativos é uma arma de destruição em massa. Por quê? A alavancagem. Tá bom? Então, outra coisa agora que é importante vocês saberem também, outro termo importante, ajuste. O que é ajuste dos futuros? Que a gente fala tanto, tá no ajuste do dólar, chegou no ajuste do índice, né? Principalmente do dólar, porque o ajuste do índice é perto já do fechamento. O ajuste do dólar é às 4 da tarde, e como o dólar vai até às 6, então acaba às vezes tendo uma diferença do ajuste do dólar do dia anterior para o fechamento do dia anterior. O que é o ajuste? É o valor que você vai ser creditado e debitado todo dia. Por quê? Porque justamente como você opera com alavancagem, não dá para, tipo assim, você comprar índice a 84 mil, tá? Você comprou 84 mil. Ele vai para 82 mil, tá? Ou seja, você está perdendo 2.000 pontos, né? 2.000 pontos. Você está com 10 contratos, então vamos lá. Você está com 10 mini contratos, então você tem isso aqui, vezes 2.000, vezes 0,20 centavos. Ó, você está perdendo 4.000 reais. Só que quanto você tem de grana na corretora? Você tem 1.000 reais. Porra, você está perdendo 4.000 reais. Mas aí você fala, não zera não, 82 mil é suporte, vai bater lá e vai subir. Tem certeza que vai para 85 mil ainda. Ok, então bota mais 3 mil na corretora, ou mais, né? Você não pode ficar zerado, tem que botar a margem adicional. Então bota mais 4 mil na corretora para continuar com 1.000 de margem. Se você tem certeza que vai ter 5 mil, não quer zerar, só que isso nunca vai acontecer de você perder os 4 mil. Por quê? A menos que caia de 84 mil para 82. Mas mesmo assim, conforme vai caindo, no meio do pregão, o sistema de risco vai te zerar. Quando atinge aproximadamente 70% de queda, vamos lá, vamos pensar 70%. Quanto é 70% de R$1.000? R$700.
tá? R$ 700, 10 contratos, vamos pegar isso aqui e dividir por 10 e multiplicado por 0,20. Fiz a conta certa? 14, não, deve ser 140, 140, deixa eu ver se é isso mesmo. Agora desculpa galera, essa hora eu não consigo mais pensar, não consigo nem fazer um com um. 140 pontos vezes 0,2 vezes 10, 280. Então, não é 140 pontos. Sei lá, vou fazer conta na unha. Não tô conseguindo fazer conta agora, raciocinar, galera. Desculpa, eu não consigo raciocinar de noite mais. Sei lá, 300 pontos. R$ 600. Mas então é 320 pontos, é isso. Nossa, não é 320 pontos, é quanto? 400 pontos, é isso? Não consigo fazer conta reversa, mas não consigo raciocinar. Ah, porra, é alguma coisa. Vamos lá. Vamos supor que se fizerem com 80%. R$ 800, vai. Caiu 400 pontos, você vai ser zerado. Se você comprou 84 mil, tá 83.600, você vai. É 350, é o meio do caminho. Agora fica 80, vai. Você vai ser zerado. Chegou a 83.600, você é zerado pela corretora. Nunca vai chegar a dever 4 mil. Nunca vai chegar. Agora, vocês lembram quando teve aquele incremento de volatilidade pós-Joesley Batista? No dia seguinte, já abriu, como foi a noite que saiu a notícia do Joesley Batista, no dia seguinte a margem já tinha sido triplicada, a exigência de margem. Ou no caso, como o cara não ia depositar de manhã às 9 da manhã o dinheiro, a margem automática foi aumentada, então o número de contratos permitido para cada trader foi reduzido para 1/3, em geral nas corretoras. 1/3, 1/4 só, por conta da volatilidade, porque não sabia qual era o gap que ia abrir, né? Então o que acontece? Você é zerado no meio do pregão. Por quê? Porque acabou, a automática está chegando num ponto que vai que entra em leilão, vai que tem uma porrada de repente e o sistema de risco não tem tempo de zerar. Por exemplo, corretora DMA2, o risco é manual. Não é igual ao DMA1 que está integrado com o sistema. DMA2 é rápido por causa disso. Porque a tua ordem... Por que eu gosto de DMA2? A minha ordem vai para fora da... Não vai para a corretora, ela vai para um sistema de roteamento que está conectado na bolsa. Que remotamente a corretora, para cada cliente, ela fala quanto cada um pode operar. Às vezes a margem cai e o valor continua igual. Corretora DMA1 não. Fica integrado com seu conta corrente. Então, conforme a conta vai caindo, vai diminuindo o contrato. Então, você está operando com 20 contratos, tomou um puta de stop. Você vai botar uma ordem de 20, ela vai recusar. Por quê? Porque a margem já foi... A tua margem caiu, já acertou que você pode operar só com 10 contratos, com 12 contratos. DMA2 não. O cara botou 20, beleza. Você tomou stop... Tá lá os 20 liberados ainda. Ele vai te zerar. Aí ele não vai nem reduzir a margem, ele vai zerar tudo. Se você perder, passar de 70%, ele zera tudo, você vai botar ordem rejeitado. Aí você vai ligar lá, fala, pô, foi registrada a ordem. É, porque a gente tirou tua margem. Porque você perdeu o dinheiro, blá, blá, blá. Aí o cara vai falar, aí, pô, mas eu quero operar. Eu falei, beleza, eu posso liberar agora 5 contratos. Não posso mais liberar 20. 5 contratos com o que você tem. Entenderam a diferença? A diferença do DMA2 para o DMA1? DMA1 às vezes deixa o cara ir até zerar a margem. DMA2 não, deu 70%, 60%, ele já te zera. Por quê? Porque é manual. Ele está remoto. Manual entre aspas, tem um sistema lá, ele está monitorando e aí ele manda zerar a margem manual. Por quê? Porque ele não fica checando tua conta corrente para saber... o sistema, cada hora que você envia, não atualiza na tua conta corrente na hora. Tá bom? Sacaram? A diferença de DMA1 para DMA2 é essa. Tá? Então é isso. O que é o ajuste? O ajuste é, no final do dia, vamos supor que no final do dia, que não fechou a 82 mil, vai. Fechou a 84.200. E você comprou 84 mil. Legal, você ganhou 200 pontos. Ganhou R$ 400. Então a tua conta, ó, nesse dia vai estar R$ 1.400. Você vai receber um crédito de R$ 1.400. R$ 1.400 não, um crédito de R$ 400. Tua conta passa a ser R$ 1.400.
Aí você continua comprado. Vamos supor que você... É que na verdade isso que eu estou fazendo é uma simulação tá errada, tá? Porque quando você dorme comprado, a margem já não é mais essa. A margem já aumenta praticamente para os valores de 2008. Por quê? Porque pode abrir, como no dia do Joesley Batista, abrir com 4 mil pontos de gap. 4 mil pontos de gap. Pode acontecer isso, tá? Mas então você não consegue dormir comprado com 10 contratos com R$ 1.000. Você vai ter que ter, sei lá, R$ 25.000 ou R$ 20.000, R$ 15.000. Eu não sei quanto tá isso varia de corretora para corretora. Se eu não me engano, na Valpires é R$ 2.500 por contrato mínimo para dormir comprado. Tá? Justamente por conta dos monster gaps que pode acontecer aí de um dia para o outro. Que o mercado vai abrir gapado. Ele não vai cair ou subir, mesmo que seja com violência, subir e cair com violência no meio do pregão, o risco pode te zerar. Agora abrir com gap já era, a Inês é morta, né? E aí? O cara tem só R$ 1.000, está devendo agora 10 mil. Pô, mas é um cara que só tem R$ 1.000 na conta, na vida, ele é um estudante. E aí? Vai cobrar de quem? Do pai dele? Ó, teu filho tá devendo R$ 10.000 pra corretora. É um cara, às vezes, mais humilde, mas, pô, juntou R$ 1.000 com sacrifício e foi para esse sonho de ficar milionário com R$ 1.000. Não tem 4 mil para tirar do cara, vai ter que botar ele no Serasa, processar para pegar o dinheiro de volta. O cara que mais opera dólar no Brasil, olha, eu conheço um cara que é meu vizinho aqui na Granja, que é um dos caras que mais opera dólar institucional, pessoa jurídica, tá? Ele é tesoureiro de dólar num banco. Entenderam o ajuste? Ajuste é justamente um valor aonde, para quem dorme posicionado, a operação que você, no ponto que você entrou, você vai receber um crédito ou um débito no dia seguinte, em cima do ajuste. E aí você começa o pregão daquele dia no valor do ajuste. Não é mais nos 84 mil. Então, se você está comprado e naquele dia caiu, aí você vai tomar um débito no dia seguinte. Então, você fica tomando crédito, débito, crédito, débito, se tua margem permitir você ficar posicionado X dias aí. Beleza? Beleza, people? Tranquilo até agora? Essa parte aqui? De alavancagem, de margem, o que é ajuste. Deu para entender? Eu não fiz nada estruturado, fui passando meu conhecimento aqui ao vivo e a cores no Excel para vocês. Tranquilo? Beleza? Sem nenhuma dúvida? Beleza? Então é isso. Bom, vamos fazer aquele nosso break de todas as noites, por volta das 8h30. São 8h36. Voltamos aí 8h50, tá bom? 8h50. Para aí sim fazer um manejo de risco usando agora esse conhecimento que a gente viu de margem, de alavancagem, de valores de contratos por pontos, etc. Fazer uma gestão de risco adequada para o tamanho da conta de vocês. Beleza? Então voltamos às 8h50, galera.